Oi, pessoal, vamos continuar com resoluções de equações do segundo grau, completando quadrados. Agora vamos ver uma equação do segundo grau quando o termo b é um número ímpar. Até porque a gente vai precisar dividir ele em 2. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro locar o x ao quadrado aqui. E agora vamos fazer a divisão do termo b. Perceba o seguinte, menos 3 dividido por 2 vai ser menos 3 sobre 2. Simples. Faz o mesmo aqui. Menos 3 sobre 2x. Então, se aqui é x ao quadrado, significa que aqui é um quadrado de lado x. Porque x vezes x vai ser x ao quadrado. Se aqui é menos 3,5x, a gente já tem um x, então significa que esse lado do retângulo é menos 3,5. Vai valer o mesmo para aqui. Se aqui é x, esse lado do retângulo vai ser menos 3,5. E agora, utilizando o método de completar o quadrado, vamos encontrar a área do quadrado menor. E a área do quadrado menor, a gente vai fazer o lado, que é menos 3,5 ao quadrado. Então, menos 3,5 ao quadrado vai ser o quadrado do numerador, que é 3, e o quadrado do denominador, que é 2. Então, vai ser 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. O que é que significa? Significa que eu peguei o 3, elevei ao quadrado, que deu 9, o 2 elevei ao quadrado, que deu 4. Agora, vamos observar o seguinte. Se pegarmos o menos também e elevarmos ao quadrado, vai ser a mesma coisa de menos vezes menos. E menos vezes menos é mais. Então, o valor, a área desse quadrado vai ser positiva. Então, a gente vai fazer agora a nova formação da equação do segundo grau. Então, a gente tem aqui um quadrado de lado x menos 3,5. Então, eu tenho x menos 3,5 elevado ao quadrado. Então, por quê? Porque se eu pegar esse 3,5, menos 3,5x com menos 3,5x, vai dar menos 6,5x. 6 dividido para 2 dá 3. Então, vai dar o menos 3x que está aqui. Então, já usamos o x ao quadrado, já usamos o menos 3x. Perceba que há 9 quartos aqui, mas não há 9 quartos na equação inicial. Então, a gente vai retirar os 9 quartos. E vai conservar o termo C, que é o mais 2. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai resolver esse cálculo aqui, menos 9 quartos mais 2. Então, tem uma fração e tem um número inteiro. Então, tem uma adição ou subtração de fração com número inteiro. Primeiro, a gente vai fazer isso aqui, né? Vai botar o 1 embaixo do 2, porque estou falando de adição ou subtração de frações. O que a gente vai fazer? Se eu for fazer o MMC de 4 em 1, claro que vai ser 4. Então, eu vou repetir esse x menos 3,5 ao quadrado e vou fazer 4 embaixo. E para o de cima eu tenho 4 dividido para 4, 1. 1 vezes menos 9, menos 9. 4 dividido para 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, lembrando sempre, né? Quando eu faço o MMC, eu sempre divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima para dar o novo valor que vai ficar em cima. Tudo isso igual a 0. Como o denominador já é 4, então a gente vai fazer a conta do de cima, menos 9 mais 8. Então, repete o x menos 3,5 ao quadrado. Menos 9 mais 8 significa eu devo 9 e eu tenho 8. Se eu pagar, eu ainda vou dever 1.
e repete o denominador 4. O que é que vai acontecer? Esse menos 1/4, que está antes do igual, ele vai ter de vir para depois do igual. Então, ele vai deixar de ser negativo e ele será positivo. E ficará assim. Repete o x menos 3/2 ao quadrado, que é igual a 1/4. Agora, vamos à parte que a gente tem de retirar esse quadrado daqui. Para eu retirar esse quadrado daqui, eu tenho de fazer com que o outro lado seja extraída a raiz quadrada. Mas como estamos falando de equação do segundo grau, geralmente a gente precisa de dois valores. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer x menos 3/2 é igual a mais ou menos a raiz desse 1/4. Como é que eu tiro raiz de fração? Simples, tira a raiz do numerador e tira a raiz do denominador. Se forem raízes exatas, vai dar números inteiros. Então, nós temos x menos 3/2 é igual a mais ou menos raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Então, deu número inteiro no numerador e número inteiro no denominador. Agora, nos deparamos com a equação do primeiro grau, em que eu vou ter de isolar o x antes do igual. Então, esse menos 3/2, ele vai vir para depois do igual, trocando o sinal. Ele é negativo, ele vem para cá positivo. E vai ficar dessa forma. X é igual a mais ou menos 1/2, menos, mais, porque ele vem negativo, vai para positivo, 3/2. Perceba que os denominadores são iguais. Então, se os denominadores são iguais, fica fácil de realizar a operação. Então, eu vou primeiro pegar um valor de x usando o 1/2 negativo e depois eu vou pegar o valor de x usando o 1/2 positivo. Então, vai ficar assim. O primeiro valor vai ser menos 1/2 mais 3/2. E o segundo valor vai ser 1/2 mais 3/2. Ou seja, o primeiro valor foi com 1/2 negativo, o segundo valor foi com 1/2 positivo. Quando os denominadores são iguais, eu repete o denominador e faz a conta que está em cima. Então, eu tenho menos 1 e mais 3. Ou seja, eu devo 1 e tenho 3. Se eu devo 1 e tenho 3, eu tenho 2. Toda fração é uma divisão. Então, quando der para dividir o de cima pelo de baixo, a gente divide. Então, 2 dividido para 2, 1. Então, o primeiro valor de x é 1. Vamos para o segundo valor de x. Também denominadores iguais, repete o denominador e faz a conta que está em cima. 1 mais 3, 4. Repetindo, toda fração é uma divisão. Então, quando dá para dividir o número de cima pelo número de baixo, a gente divide. 4 dividido para 2, 2. Então, nosso conjunto solução para essa equação, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0, vai ser o primeiro valor 1 e o segundo valor 2. Continuando, temos outra situação. E quando não for x ao quadrado na frente? Quando tiver um número acompanhando esse x ao quadrado, ou seja, quando eu tiver um valor de a diferente de 1 ou menos 1, como é que a gente vai fazer? É simples. Um método interessante é a gente fazer o seguinte: fazer com que esse termo a se torne 1. E para que esse termo a se torne 1, o primeiro passo vai ser, eu vou tirar esse 3 daqui e vou mandar ele multiplicando pelo menos 2. Então, vamos ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais 5x. E em vez de a gente ter menos 2, a gente vai ter 3 vezes menos 2, que é menos 6. No final de tudo, a gente vai retomar esse 3, mas vamos no passo a passo. Então,
a gente refez essa equação daqui dessa forma aqui, sendo que o x ao quadrado, o termo a vai ser 1. Quando não aparece, lembrando que é 1. O que eu vou fazer então? Vou pegar esse x ao quadrado e vou relocar aqui com uma área do quadrado maior. Então, se aqui é x ao quadrado, significa que o lado desse quadrado é x. Por quê? X vezes x vai dar o x ao quadrado que está aqui na área. Temos aqui, ó, 5x. Vai acontecer o mesmo que ocorreu na equação anterior. 5 também é ímpar, então eu tenho de pegar a metade desse termo b aqui. Para eu pegar a metade desse termo b, então eu vou ter o seguinte, ó. A metade de 5 vai ser 5 sobre 2x. Então, se aqui é 5 sobre 2x, aqui também é 5 sobre 2x. Se eu já tenho x aqui, para eu achar a área 5 sobre 2x, o outro lado do retângulo tem que ser 5 sobre 2. Esse aqui também, 5 sobre 2. Agora, temos de completar o quadrado menor. E esse quadrado menor vai ser o lado dele elevado ao quadrado. Então, o lado desse quadrado menor vai ser 5 sobre 2. Então, vai ser 5 sobre 2 ao quadrado. Então, vou fazer 5 ao quadrado, 25. E 2 ao quadrado, 4. Então, encontramos aí a área do quadrado menor, que é 25 quartos. O que é que a gente vai fazer? A gente já, no completar quadrado, utilizamos o x ao quadrado. Utilizamos o 5x também. Como foi que a gente utilizou o 5x? Se eu pegar 5 meios x e somar com 5 meios x, a gente vai ter 10 meios x. Como toda fração é uma divisão, 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, a gente vai ter o mesmo 5x aqui que está aqui, ok? Por isso que a gente diz que utilizou também o 5x. Então, a gente utiliza eles e a mesma coisa, refazendo, temos x mais 5 meios ao quadrado. Só que desse quadrado aqui, não existe nessa equação 25 sobre 4. O que existe aqui é o menos 6. Então, eu vou retirar o 25 quartos. E vou manter o menos 6. O que é que vai acontecer agora? A gente vai ter de fazer esse cálculo daqui, menos 25 quartos e menos 6. Então, eu tenho uma adição ou subtração com frações. Como o segundo termo é um número inteiro, a gente vai colocar 1 embaixo. E o MMC de 4 e 1 vai ser, claro, o 4. Então, a gente vai repetir o x mais 5 meios sobre 2 e vai fazer uma fração um pouco maior para colocar o 4 embaixo. Como é que a gente faz para descobrir os termos de cima? A gente vai dividir pelo número de baixo e vai multiplicar pelo número de cima, tanto na primeira fração como na segunda fração. Então, eu tenho aqui 4 dividido para 4, 1. 1 vezes menos 25 vai dar menos 25. 4 dividido para 1, 4. 4 vezes menos 6 vai dar menos 24. E tudo isso igual a 0. Como o denominador é 4, a gente vai fazer a conta que está em cima. Então, vai repetir aqui. X mais 5 meios ao quadrado. E vai fazer menos 25 e menos 24. Ou seja, se eu devo 25 e eu devo 24, eu estou devendo 49. E repete o 4. O que é que vai acontecer com esse menos 49 quartos? Ele vai vir para depois do igual, trocando a operação. Então, se é menos, ele vem positivo. Aí, vai repetir. X mais 5 meios ao quadrado é igual a 49 quartos positivo. Temos agora de fazer com que esse quadrado aqui suma. Então, para esse quadrado aqui sumir,
a gente vai precisar tirar a raiz quadrada do termo que está depois do igual. Mas como se trata de uma equação do segundo grau, a gente vai fazer mais ou menos a raiz quadrada. Então, temos x mais 5 meios é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49 quartos. Lembrando, como é que faz uma raiz quadrada de fração? Extrai a raiz do numerador e extrai a raiz do denominador. Se as duas raízes forem exatas, vai dar um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo, ok? Então, eu tenho a raiz de 49 é 7 e a raiz de 4 é 2. Então, vai dar raízes exatas. Então, teremos aqui, ó, vou colocar para cá. X mais 5 meios é igual a mais ou menos a raiz de 49, que é 7, e a raiz de 4, que é 2. Nos deparamos agora com uma equação do primeiro grau. Então, a gente vai ter que isolar o x antes do igual. O que é que vai acontecer, então, com esses 5 meios? Ele vai vir para o outro lado do igual, trocando a operação. Então, se é mais, ele vai para lá menos. Então, vai ficar assim. X é igual a mais ou menos 7 meios menos 5 meios. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai tirar agora os dois valores de x. O primeiro valor de x a gente vai pegar com o 7,5 negativo e o segundo valor de x a gente vai pegar com o 7,5 positivo. A gente vai fazer assim, separar ele. Então, o primeiro valor de x vai ser com 7,5 negativo, menos 5 meios. E o segundo valor de x vai tirar com 7,5 positivo, menos 5 meios. Então, vamos tirar, perceber que os denominadores são iguais, a gente vai fazer a conta que está em cima. Nos dois, os denominadores são iguais, que é igual a 2. Então, repete o denominador e o numerador vai fazer a conta que está em cima. Tem o menos 7 e menos 5, ou seja, eu devo 7 e eu devo 5. Se eu devo 7 e eu devo 5, eu devo 12. Ok? Toda fração é uma divisão. Então, se dá para dividir o numerador pelo denominador, a gente divide. 12 dividido por 2. Nesse caso aqui, x é igual a menos 6. Agora, vamos para o segundo valor de x. Com 7,5 positivo. Então, o denominador está igual, repete o denominador e faz a conta que está em cima. 7 menos 5, 2. Como toda fração é uma divisão e eu puder dividir, eu farei a divisão. 2 dividido para 2, 1. No entanto, como a gente alterou a equação inicial, o resultado não será menos 6 e 1. Já que a gente tirou o 3 daqui e multiplicou pelo menos 2, nesse caso a gente vai pegar esse 3 e vai dividir cada um dos x que encontramos. Então, o primeiro valor de x, que é menos 6, a gente vai dividir ele pelo 3 inicial, que é o a inicial. Toda fração é uma divisão. Então, 6 dividido para 3, x é igual a menos 2. O mesmo acontece com o x daqui, ó. Vamos pegar o 1 e vamos dividir ele para 3, claro, na forma de fração. Como 1 não dá para dividir exatamente para 3, e eu não tenho como fazer a divisão do número de cima com o número de baixo pelo mesmo número, o resultado do segundo valor de x é 1/3. Então, temos a solução da nossa equação inicial, que é 3x ao quadrado mais 5x menos 2, que é menos 2 e 1/3.
Mais uma forma de equação do segundo grau completando o quadrado é quando a gente tem uma equação que forma um trinômio quadrado perfeito. Como assim um trinômio quadrado perfeito? O resultado que der aqui como área desse quadrado vai ser igual ao valor de C na equação que temos inicialmente. Por exemplo, vamos fazer o mesmo processo. Pega o x ao quadrado e coloca como área do primeiro quadrado. Se aqui é x ao quadrado, o lado desse quadrado vai ser x. Por quê? Porque x vezes x, x ao quadrado. Pega o b e divide ele em 2. Segundo o termo que está aqui, vai dividir ele em 2 e vai colocar o resultado como área de cada um dos retângulos. Então, menos 6x dividido para 2 vai ser menos 3x. Ok? Se aqui é menos 3x e um dos lados é x, significa que o outro lado do retângulo vai ser menos 3. A mesma coisa aqui, vai ser menos 3. E agora note que quando eu for fazer a área desse quadrado, eu vou ter o lado do quadrado que é menos 3 elevado ao quadrado. Então, vai ser menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9 positivo. Por que dá 9 positivo? Porque menos com menos, mais. Quando a gente vai fazer transformar isso aqui em x menos 3 ao quadrado, lembra que a gente dizia no outro, não tem o valor que está da área desse quadradinho, só que aqui tem. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte processo, é como se a gente fizesse isso aqui, ó. Menos, eu vou tirar o 9, que é do quadrado aqui, e vou colocar esse mais 9, que é o da equação, igual a 0. Então, vou repetir. A gente sempre tira o quadrado que a gente completou. Por que que tira? Porque esse já existe aqui, e menos 3x com menos 3x vai dar o menos 6x que já existe aqui também. Então, como tiramos esse 9 daqui, desse x menos 3 elevado ao quadrado, a gente adiciona o 9 que está aqui, que é o termo C. Porém, se eu tenho 9 e eu devo 9, significa que se eu pagar, eu não vou ter nada. E vai sobrar isso daqui, ó. X menos 3 ao quadrado é igual a 0. Como temos de tirar o quadrado daqui, a gente vai tirar a raiz quadrada do outro lado. Mas qual é a raiz quadrada de 0? É o próprio 0. Porém, não existe nem mais e nem menos 0. Por quê? Porque 0 é neutro. Então, apenas eu vou fazer isso aqui, ó. X menos 3 é igual a 0. Nos deparamos com a equação do primeiro grau. O que é que vai acontecer? O 3 que está aqui negativo, ele vai para o outro lado positivo. E acabamos que temos apenas uma solução. Ou seja, a solução dessa equação tem apenas um valor para x. Só que há autores que dizem que a gente tem duas raízes reais e iguais. É como se fosse um valor de x é 3 e o outro valor de x também é 3. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Estudem, criem as suas equações completas e tentem resolvê-las completando o quadrado. Então, vocês vão criar equações completas em que o termo B é um termo ímpar. Vocês vão criar equações completas em que o termo A não é 1. E vocês vão criar equações completas em que o valor
da área desse quadrado menor seja igual ao valor do termo C da equação. Estudem, treinem e até a próxima.